Olá, meus queridos e amados irmãos, aqui seu amigo pastor Paulo Almeida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e a tua família. Hoje eu quero estar compartilhando com você uma palavra poderosa que vai abençoar a tua vida. Salmos 13. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, quero que você compartilhe junto comigo essa palavra. O salmista ele fala assim: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos. Então esses salmos começam com uma súplica, né? A Deus, porque o salmista ele sente como se tivesse sido abandonado. E eu quero começar com uma pergunta que talvez esteja no fundo do seu coração. Quantas vezes você já se sentiu completamente esquecido por Deus? Você ora, você jejua, mas parece que o céu é de bronze. A luta não cessa, a dor não passa, e a única coisa que você consegue pensar é até quando, Senhor? Aí bate um desespero, bate uma aflição, uma angústia. Se você já se sentiu assim, você não está sozinho. O maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, Davi, também se sentiu assim. E o Salmos 13, ele retrata, ele dá o testemunho, né? O salmista aqui, ele testemunha desse momento que ele passou, né? E vamos, nesse vídeo, então, mergulhar, né? E vamos ver o desespero, né? Mas que termina em adoração. E aqui ele nos ensina que a fé não é ausência de dúvida, mas a honestidade com Deus. Então, a fé, meus amados, nós temos que ser honestos com Deus. Nós temos que expor para Deus o que está passando. Não é murmurar, reclamar, se queixar, não. Mas é prantear, né? É clamar. E aqui nós vemos que há um lamento aqui no versículo 1 e 2, o sentimento de abandono. Então nós vemos que aqui Davi, ele estava passando por vários momentos, né? E vários sentimentos, né? Davi começa aqui com quatro perguntas, né? Que são o verdadeiro grito da alma. Ele repete a frase: até quando, Senhor? Até quando? Olha, veja bem, irmãos, ele estava vivendo, imagina um momento de sofrimento, de dor, de angústia que ele estava passando. E depois ele explana, né? Ele coloca para Deus: até quando terei dúvida na minha alma e tristeza no meu coração a cada dia, né? Aqui no Salmos 13, 12, aqui a luta se torna dupla, interna e externa. Veja bem, né? E aqui Davi, ele nos dá permissão para sermos honestos. Se você está cansado, diga a Deus. A oração é um diálogo real. Por isso que eu sempre digo aqui no canal, temos que orar. Você tem que orar, né? É algo que tem que estar na nossa vida diária, independente do teu credo. Você tem que orar. Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. E aí nós vemos, depois da transição, depois do lamento, do choro, da honestidade, onde ele pergunta: até quando, Senhor? Nós vemos aqui que o clamor ele gera uma ação, mas de repente, aqui no versículo 3, Davi para de perguntar e começa a pedir. Veja bem, ele move sua oração da reclamação para a súplica. E tem que ser, né? Nós podemos até começar reclamando, se queixando, né, clamando pelo Senhor, dizendo para o Senhor o que estamos sentindo, mas
tem um momento que nós temos que agir, nós temos que suplicar, né? E aqui no versículo 13, 3 e 4, ele diz: atenta para mim e responde. Olha que coisa linda, amados, né? Então a chave aqui, Davi não pede apenas para que a dor vá embora. Ele pede para que Deus haja, para que o nome de Deus seja glorificado, né? Quando sua oração muda de eu quero, né, o alívio, para Deus age, para que todos saibam que tu és Deus, a perspectiva muda completamente. Quer dizer, ele já começa a renovar a esperança, né? Ele pede que Deus ele venha agir no meio daquela situação. E lá no versículo 5 e 6 começa a adoração, né? E aí é a resposta da fé. Mesmo ele não tendo a resposta, mesmo ele passando por aquele momento difícil, ele começa a adorar, né? Chegamos aqui com o contraste mais poderoso do Salmo, a resposta de Deus, né? Ela não veio em palavras, mas veio na renovação da fé de Davi. Às vezes nós estamos clamando, buscando, adorando e estamos pedindo uma resposta e Deus já manda a resposta, que é a renovação, é a força, é a coragem para nós continuar. E ele fala aqui nos Salmos 13, 5 e 6, mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozijará na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que fé, né? E a resposta de Deus para até quando, muitas vezes não é um raio que cai do céu, mas uma convicção que se levanta no seu espírito, na sua alma, né? A adoração é a prova de que a paz e a certeza já chegaram ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, pare de focar no tempo da espera e começa a focar no caráter de Deus. Eu sei que não é fácil, porque às vezes nós precisamos de respostas rápidas, nós precisamos de um milagre, uma bênção. Às vezes a pressão, o inimigo, a cobrança, a situação está ali tentando nos destruir e às vezes a gente não vê saída. É difícil confiar, eu sei, mas aqui Davi nos ensina que a confiança ela vem por meio do reconhecimento, de nós nos prostrarmos, de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós orarmos, de nós buscarmos e de nós adorar Ele, né? Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Se você está passando pelos seus Salmos 13, eu te convido a fazer o mesmo, um salto de fé. Vamos orar junto, eu quero estar orando por você. E aqui nós vemos depois que Davi, ele obtém a resposta, né? Agora Davi, ele reflete a fidelidade de Deus, né? Ele começa então a declarar, né? Aqui, ó, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. É isso que Deus quer ouvir de você. E a resposta virá. Depois a gente vê que Davi, ele é vitorioso por essa atitude, tá bom? Eu quero estar orando por você nesse instante. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esses Salmos 13, que muitas vezes esses salmos refletem a vida de muitas pessoas que estão passando por um momento difícil. Talvez a maior dificuldade, Pai, não é um problema, a dificuldade, mas é ouvir, é esperar a Tua resposta, o Teu agir. Como Davi, ele perguntava: até quando, Senhor? Muitas vezes nós nos revoltamos, nos frustramos, nos rebelamos contra o Senhor. Nos perdoa, Pai. E nos ajude, Senhor, nesse instante a confiar em Ti, a perseverar, a esperar. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que agora traz esperança, traz renovo, traz fé para saber que a Tua fidelidade, saber que
por quanto o Senhor tem feito muito bem. Renova a fé, renova a esperança, o ânimo, a coragem, para que essa pessoa se levante agora desse lugar de tristeza, de murmuração, reclamação, para adoração, para louvar, para acreditar, para crer. Renova a fé, Pai. Faça um milagre agora. Dá vitória agora, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados? Então, qual foi o seu até quando? Deixa aí no seu comentário. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. E Deus é com você. Deus vai te responder. Mas busca Ele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Paz.